Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 14º encontro. Hoje nós vamos começar a conversar sobre as duas ordenanças, ou os dois sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o batismo. O batismo é um dos símbolos mais antigos e lindos do cristianismo. É importante nós lembrarmos que o batismo não salva ninguém. E ele também não está ligado àquelas doutrinas essenciais do cristianismo. Mas nem por isso você deve negligenciar o batismo ou ele deve ser esquecido pelos novos convertidos. Nós entendemos que existem várias compreensões e interpretações sobre o batismo, que vêm de irmãos sérios, bem intencionados, e que nós amamos e respeitamos muito. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos expor aquilo que nós entendemos como sendo a visão bíblica sobre o assunto. E nós começamos com a pergunta mais simples e direta: o que é o batismo? O batismo é um símbolo visível, externo, da obra salvadora de Deus que ocorreu de modo invisível dentro da pessoa. É um sinal externo de que a pessoa pertence ao povo de Deus. Somente devem ser batizadas as pessoas que se arrependeram dos seus pecados e creram somente em Jesus para sua salvação. Vamos ver dois textos bíblicos que mostram a necessidade do arrependimento e da fé antes do batismo. O primeiro deles está no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 38. Ele diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O outro texto está no livro de Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, e são palavras do próprio Senhor Jesus. Diz assim: E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A água do batismo, ela é um símbolo da união da pessoa com Cristo, na semelhança da sua morte e da sua ressurreição. O que isso significa? Isso quer dizer que a sua antiga forma de viver foi morta e que a pessoa foi liberta do domínio do pecado. O batismo que as igrejas batistas praticam se chama credobatismo. O credobatismo é o batismo daqueles que creram em Cristo, arrependidos dos seus pecados. São aquelas pessoas que são capazes de tomar as suas próprias decisões, de se arrependerem de seus pecados e, mesmo se sentindo tentados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, de decidirem seguir a Cristo. Antes do batismo, nós cremos que todo cristão deve ser ensinado sobre o significado do Evangelho e do próprio sacramento do batismo em uma classe especial. Nessa classe, além de compreender o que é o Evangelho e como aplicar o Evangelho às várias áreas da nossa vida, essa pessoa também é preparada para responder às questões básicas relacionadas à sua fé e também sobre a ordenança do batismo. Nós entendemos que a forma mais comum e antiga de batismo é a imersão, onde a pessoa entra na água, e que a aspersão foi assumida como uma exceção, por razões práticas. Porém, a aspersão deve sempre ser encarada dessa maneira, como uma exceção, e fora da evidência bíblica. Ok, Rodrigo? E aqueles que já foram batizados em outras igrejas? Bom, toda pessoa que deseja se tornar membro de uma determinada igreja que seja credobatista, ou seja, essas igrejas que realizam apenas o batismo de pessoas convertidas,
e que já tenha sido batizado em outra igreja deve conversar com os líderes espirituais da igreja sobre a possibilidade de reconhecer o seu batismo. Sempre, é claro, depois da sua profissão de fé. Todos aqueles que desejam se tornar membros da Igreja Real, que é a nossa igreja, devem reconhecer alguns pontos. Primeiro, a prática da nossa igreja é imersionista, ou seja, somos uma igreja batista, somos credo-batistas, só batizamos pessoas convertidas, e essa prática é a prática onde a pessoa entra na água. Essa é a prática normal usada no Novo Testamento. E nós entendemos que essa prática é a que deve ser praticada nas igrejas de hoje, salvo em situações onde não seja possível. Como, Rodrigo? Por exemplo, uma pessoa que esteja acamada ou uma pessoa que esteja num leito de hospital. Nesses casos, nós podemos sim usar o batismo por aspersão. Nós não reconhecemos o batismo de igrejas que não confessam e que não ensinam o evangelho bíblico e as doutrinas básicas do cristianismo, como é o caso das Testemunhas de Jeová, os Mórmons, a Igreja Universal do Reino de Deus e outras afins. Bom, e o batismo de crianças e pré-adolescentes? Na Igreja Real, nós procuramos tratar o batismo de crianças e pré-adolescentes com muito carinho e atenção. Nós entendemos que nessa hora é muito importante o entendimento e a participação dos pais nesse processo. É necessário que a criança ou o pré-adolescente que manifesta o interesse de ser batizado tenha o entendimento correto sobre os seguintes pontos: o que é o Evangelho, o que é a salvação e o que significa amar e confiar em Jesus. Qual é a correta motivação para o batismo? E qual o significado do batismo? E quais seriam as falsas motivações para serem batizadas? Nós cremos que, se a pessoa não entende e nem sabe explicar o que é o Evangelho, se ela não se arrepende da sua vida passada e dos seus pecados passados, se não há produção de frutos espirituais, se ela não entende a ordenança do batismo, não crê em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, para a sua salvação eterna, essa pessoa não deve ser batizada, seja ela um adulto ou uma criança ou um adolescente. Para concluir esse nosso encontro de hoje, nós vamos revisar o que nós acabamos de ver. Nós vimos que o batismo ele não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Ainda que a pessoa queira esperar um pouco para ser batizada logo após a sua conversão, esse tempo não deve ser muito longo. O batismo é obrigatório para todas as pessoas que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E eu finalizo aqui com o texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, e eu leio dos versos 3 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos,
Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No nosso material, na seção de Aprendendo, nós vamos ter 3 perguntas para você responder, e para o nosso próximo encontro, nós temos 2 leituras, uma pergunta para que a gente possa refletir sobre o tema do nosso próximo encontro, que vai ser a Ceia do Senhor, e alguns motivos de oração. E como sempre, eu gostaria de terminar esse nosso encontro orando. Então, vamos fechar os nossos olhos para que nada tire a nossa atenção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprender sobre a sua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo em nós e pedimos a ele que nos dê o entendimento da tua palavra, dos teus ensinamentos, das tuas ordenanças, Pai. Nós oramos assim agradecidos e pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, querido. Nós nos encontramos daqui a 15 dias com mais um conteúdo. Um forte abraço e fique com Deus.